Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um Provicast para vocês. Vamos conferir reflexões de filosofia, sociologia. Vem comigo, galera. Muito bem, galerinha, muito bem. Olha, falaremos hoje de liberdade, felicidade, pensamento platônico, pensamento de Santo Agostinho, falando sobre as questões do mal em Santo Agostinho. Né? Vamos falar também sobre o existencialismo, muito importante frisar essa pauta. Vamos também falar das relações sociais, das instituições sociais, ah, como ocorre a interação, enfim, vamos olhar aqui e desenvolver, aprofundar a visão sociológica e a visão filosófica. Vem comigo, minha galera, vem comigo! Muito bem, seja bem-vindo ao Provicast, estamos juntos, dessa vez com aula filmada para vocês, ok, galera? Então, eu queria começar falando muito mais da questão filosófica, tá? Vamos começar com filosofia, vamos remeter aqui um pouco do mito da caverna, onde Platão, ele escreve, né, de forma, digamos, metafórica, quando ele fala desse mito da caverna, mas ao mesmo tempo, pessoal, ele nos deixa aqui uma dualidade no ar. O mito da caverna, a alegoria da caverna, ela tanto pode falar da questão da morte do seu mestre Sócrates, como também pode falar da questão da dualidade, do mundo ideal, do mundo material. O mundo ideal ele chama de suprassensível, é o que vai além do sensível, é o que vai além do que os olhos possam ver. E o mundo material é a Matrix que nós vivemos, é o mundo sensível, é o mundo das ilusões, ok? Então fica aí ligado, porque Platão, ele sempre critica as imprevisões do mundo sensível e sempre valoriza a racionalidade do mundo ideal. Beleza, gente? Então, fica aí o recado. O mito da caverna de Platão é muito importante. Claro que, se você pega os clássicos da filosofia, Platão ele é mais idealista, o Aristóteles ele é mais materialista. Então, quando você compara, né, Platão, Aristóteles, Aristóteles tem uma influência do mestre, mas faz uma crítica ao próprio mestre. O Aristóteles diz: a essência existe, mas a essência não existe fora das coisas. Num possível mundo ideal, não. A essência existe nas próprias coisas. Então, fica o recado, fica bem ligado em toda essa questão. Beleza, minha galera? Vamos que vamos. Outra coisa também que eu queria, passando um pouco desse período clássico, tá? Indo agora lá para o Renascimento, eu quero trazer aqui, gente, uma visão de Pascal. Pascal costumava dizer o seguinte sobre a questão de crer ou não crer. Certa vez, Pascal escreveu um livro e tinha aquele que crê e tinha o cético, um diálogo, né, entre aquele que crê e o cético. E Pascal coloca da seguinte maneira: Pascal diz, bom, podemos encarar a questão de Deus, se Deus existe ou não, como uma questão, como se fosse um jogo, uma aposta. Porque se você aposta que Deus exista e ao morrer você percebe o mundo espiritual, então você ganha a aposta, você não perdeu nada. Agora, se você age como um cético e acaba pensando que Deus não existe e quando morrer encontra o mundo espiritual, aí você perde a aposta. Ou seja, para Pascal é muito mais interessante apostar que Deus exista. Por quê? Porque se ele não existir, você não perde nada. Mas se ele existir, você deixa de ganhar. Você deixa de se preparar para uma vida virtuosa. Ou seja, a visão de Pascal acaba sendo sim uma visão teológica. Por que teológica? Porque teo vem de theos, do grego deuses. No caso, Pascal, Deus. Então, teologia seria o pensar Deus, diferente da questão da fé em Deus. E por falar em fé, por que não falarmos, vamos até o mundo medieval, a filosofia medieval,
e pensar um pouco sobre a filosofia de Santo Agostinho, porque o grande nó, né, o grande questionamento da filosofia de Santo Agostinho é a questão do mal. Será que o mal existe em si mesmo? Ou então, sendo Deus aquele que criou tudo, será que ele criou o bem e criou o mal? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? A dica para essa resposta, gente, é a frase de Agostinho, tá? Né? Ele afirma o seguinte: o mal não é o real, é a ausência do amor. Ou seja, a existência do mal, ela não é a criação de Deus que é absoluto. Não. O mal, ele existe quando deixamos de fazer o bem. Ou seja, se você começa a pensar racionalmente e de forma teológica, o mal ele não pode existir no sentido absoluto. Ora, por que não? Porque Deus cria a natureza, cria os anjos, somente depois cria o homem. Eu falo o gênero humano em geral. Ou seja, quando cria o homem, ele dá o livre-arbítrio ao homem. Ou seja, o mal é a partir das ações humanas e não divina. Por quê? Porque o anjo, ele não tem vontade própria. Ele não tem livre-arbítrio. O anjo é o mensageiro de Deus. Deus sendo o bem em essência, ele não pode produzir o mal. Agora, o homem pode, porque o homem tem o livre-arbítrio. Então, o mal, ele não é o mal absoluto, e sim quando o homem escolhe fazer o mal, como ele também tem o livre-arbítrio de escolher fazer o bem. Deu para perceber essa ideia? Então, nesse sentido, tá? Deus, por ser bom, ele não pode produzir o mal, porque o mal ele é o oposto do bem. Ele é o oposto de tudo que é bom. Então, o mal ele não é o real, ele é a ausência do bem. Deu para sacar, pessoal? Deu para entender essa analogia do Agostinho? Muito bom. É bacana que possamos fazer essas reflexões também na patrística, que é o primeiro período, né, da filosofia medieval. E o destaque da patrística é nada mais nada menos que Santo Agostinho, o filósofo que platoniza o cristianismo. Da mesma forma que na segunda etapa, né, no segundo período da filosofia medieval, chamado de escolástica, o filósofo de destaque nada mais é do que São Tomás de Aquino, o filósofo que aristotelizou o cristianismo, ou seja, ele teve muito mais influência de Aristóteles, ok? Mas eu quero focar muito mais em Santo Agostinho, né, na primeira fase ali na patrística medieval. Beleza, gente? Vamos seguindo, vamos seguindo. E pegando esse mesmo, falávamos de Platão, falávamos de Aristóteles, falamos de Santo Agostinho, né? E fizemos apenas uma pequena citação, uma referência ao São Tomás de Aquino, beleza? Mas vale salientar, quando se fala de filosofia clássica, eu estou aqui pegando a tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, beleza? Não podemos esquecer do grande Sócrates. O grande Sócrates ele é o influenciador de todos os três. Óbvio, claro, muito mais influenciador de Platão, que Sócrates foi o mestre de Platão. Platão foi o mestre de Aristóteles. Mas Sócrates deixa uma marca, né, que Platão acaba levando como um legado, ou seja, que é o método dialético. O nome já diz tudo. Dialético, diálogo, é o diálogo entre duas pessoas, tá? Então, fica aí, método dialético é esse método em que usamos o diálogo, beleza? Fica a influência aí do grande mestre, o mestre Sócrates. Bom, gente, agora eu queria, né? Muito bem, estamos de volta, galera. Vamos explorar então o grande pensador da política, Nicolau Maquiavel. Galera, olha, Maquiavel, ele está ali no período do Renascimento. E na sua obra maestra, O Príncipe, né, ele vai propor primeiro estudarmos a natureza humana. Tem uma frase muito famosa que não é do Maquiavel, mas se atribui a Maquiavel, tá? Que é, abre aspas, os fins justificam os meios, fecha aspas.
de tanto falarem que é do Maquiavel, acabou, né, que as pessoas acabam achando que é do próprio Maquiavel. Não, não é, mas vai caber muito bem na sua filosofia, ok, galera? Muito bem, vamos lá. Maquiavel acreditava, gente, que a natureza humana, o homem já nascia egoísta por natureza, beleza? Egoísta por natureza, e ele não acreditava na natureza humana. O que, que ele vai propor na obra O Príncipe? Ou seja, né, vamos pegar esses dois bizus que já exploramos em sala de aula. O primeiro, a primeira sigla é N, estado de natureza. Como o homem nasce? O homem nasce bom? O homem nasce mal? O homem nasce individualista? No caso do Maquiavel, ele vai dizer que o homem nasce egoísta por natureza, tá bom? E o segundo bizu é a segunda sigla, o CS, o contrato social. O contrato social, pessoal, é como se fosse uma receita de bolo, tá? Em que o filósofo ele vai dizer, olha, dessa forma dá certo organizar a sociedade. Então vocês têm que ficar atentos a esses dois detalhes. O EN, estado de natureza, o estado natural, e o CS, o contrato social, ou como se organiza a sociedade. Ok, professor, então como é que o Maquiavel, o que, que o Maquiavel vai propor para organizar a sociedade? Ora, ele vai propor que a existência de um príncipe. Mas o que seria esse príncipe? Seria esse governante, beleza, escolhido, né, ali autorizado pelo próprio povo, um governante, e esse governante ele teria que ter habilidades para sua finalidade principal. Qual seria a finalidade principal segundo o Nicolau Maquiavel? Ora, a finalidade principal é a manutenção do poder a todo custo. E para manter esse poder, o príncipe teria que ter duas habilidades. A primeira, a habilidade de uma raposa. Quando ele quisesse chegar com um discurso mais sóbrio, conquistando a população pelo carisma, tá? Todo aquele molejo, né? Aquela astúcia de uma raposa. Se tudo der certo, ok, segue o bonde. Se não der certo, ele tem uma segunda carta na manga, que é usar a força do leão. Então, é o uso da força para conseguir o que quer. O povo, logicamente, né, temendo esse príncipe usando a força, claro que obedeceria o príncipe. Então, essa é a dica do Maquiavel como contrato social. Tá lá, tá muito bem colocado. Gente, olha, quem quer partir para o ramo da política tem que ler O Príncipe de Maquiavel. É uma obra clássica, é uma obra extremamente necessária. Daí, então, depois se desenvolve o que chamamos de, nossa, fulano é maquiavélico, né? Quer dizer, porque ele é astucioso, né? Ele é calculista, ele é estrategista. Então, o príncipe para Maquiavel, ele tem que ser bom nisso, ele tem que ser bom, ele tem que ser articulado, ele tem essas duas maneiras, a raposa e o leão. Para quê? Para que tenha o poder da sociedade, para que ele possa governar e o povo possa obedecê-lo, ok, minha galera? Vamos que vamos. Vamos então agora explorar um pouquinho de Hobbes. Thomas Hobbes. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá, Thomas Hobbes, com a sua obra maestra. Gente, Thomas Hobbes lança o Leviatã, beleza? Vamos fazer a mesmíssima coisa. Eu pego, leio o texto, não importa como irá ser direcionado esse texto, beleza? Vocês não podem se assustar com o texto. Lê o texto e lembra dos bizus, o estado de natureza e o contrato social. Já Thomas Hobbes, ele vai pegar a Bíblia para se inspirar, beleza? E o que... Muito bem, galera. Agora, último tema em filosofia. Vamos falar de filosofia existencialista. Vamos falar do ícone do existencialismo, Jean-Paul Sartre. Galera, Sartre tinha influência do grande Heidegger, beleza? Mas eu quero explorar o Sartre com vocês. O Sartre que propõe uma premissa de um existencialismo ateu. Por que
o existencialismo ateu, professor? Porque o Sartre, gente, ele vai querer colocar toda a responsabilidade de tudo que é bom ou que é ruim para o próprio homem. A partir de quê? Da premissa que diz o seguinte, a premissa do existencialismo sartriano. Abre aspas, a existência precede a essência. Fecha aspas. Ou seja, galera, primeiro eu sou jogado ao mundo, eu não pedi para nascer, como diz a música do Lulu Santos, eu não pedi para nascer. Né? Enfim, né? Ninguém pede para nascer, nós somos jogados ao mundo, um mundo que já está todo configurado, configurado politicamente, configurado culturalmente, beleza? Então, primeiro o homem é jogado ao mundo. Quando ele se depara com essa ideia de estar no mundo e ele começa a se perceber, ele começa a procurar construir a sua essência. Daí, olha o significado da frase. Primeiro eu existo, depois eu me construo. A existência vem antes da essência. Então não podemos dizer que a filosofia do Sartre seja uma filosofia, digamos assim, da falta de ação. Não, muito pelo contrário. Né? Não é uma filosofia paralítica, não. É uma filosofia da ação. É uma filosofia da construção. Construção de quê, professor? Construção da minha essência. Mas eu só construo a minha essência a partir da minha existência. É por essas e outras que Sartre vai dizer que o homem, quando ele se depara com esse momento que ele tem que fazer escolha, ele fica angustiado. Ele fica angustiado, ele tem a chamada náusea, tá? Porque ele vai ter que escolher qual caminho ele deve traçar. Se é o caminho, será que eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que ir por outro caminho, ou então pior ainda, quando eu não sei para onde vou, que qualquer caminho serve, parafraseando aqui a obra Alice no País das Maravilhas. Lembram desse momento, dessa cena, né? Quando a Alice está atrás do coelho, e ela pergunta, para onde ele foi? Não, mas o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela, não, qualquer lugar. Não, para quem quer ir para qualquer lugar, né, qualquer caminho serve. No caso do Sartre, não. O homem ele fica angustiado. Ele se angustia para saber, vou escolher que lugar, né? Para onde, o que eu devo fazer? Ou seja, o homem tem essa angústia. E Sartre dá duas opções. Ou o homem engana a si mesmo, o que o Sartre vai chamar de má fé, ou então o homem pensa que engana a si e aos outros, ele está agindo de má fé. Ou o homem, ele propõe o quê? Eu vou buscar a minha felicidade. Só que a felicidade, ou seja, a boa atitude, a atitude responsável, é quando o homem busca a felicidade de si e dos outros. Tá? Você nota que Sartre flerta já com Marx, né? Porque ele tem uma visão bem coletiva. Estamos de volta com Sociologia, galera. Ao som dos Ramones, mais precisamente Rich Ramone, o ex-batera dos Ramones. Muito bem, vamos que vamos. Gente, olha só, vamos explorar alguns temas de sociologia. Gente, eu queria começar com os grandes teóricos da sociologia, teóricos clássicos, tá? E dessa vez eu vou querer explorar Max Weber e Karl Marx. Esses dois alemães, não vão confundir. Um é o Max Weber, o outro é o Karl Marx. Não vão confundir com o outro. O Max Weber, ele defende o seguinte, ele vai defender que uma ação individual influencia uma ação social. Ou seja, a ação de um indivíduo acaba orientando outras ações. Vou dar um exemplo a vocês, tá, gente? Você está num tempo nublado, vai até... está andando na rua com o teu guarda-chuva, né? Aqui, fechado. Pessoal, basta uma pessoa abrir. Essa ação, ela orienta a ação de outras pessoas. Várias outras pessoas irão abrir o guarda-chuva, pensando que já começou a chover. Muitas vezes você, em casa, você está aqui assistindo essa aula e eu vou fingir que estou com sono aqui. Começo a abrir a boca e... pessoal, e você assistindo vai também, eu vou orientar essa ação.
A minha ação de abrir a boca e afirmar que estou com sono também vai fazer com que você abra a sua boca e você acaba sendo influenciado por mim. Ou seja, a ação, o ato de um indivíduo pode gerar uma ação social, beleza? Essa ação, ela sempre orienta outros indivíduos, beleza? Então fica aí o recado do Max Weber. Essa é a premissa da sociologia weberiana. Uma sociologia que explora muito mais o lado cultural. Uma sociologia que vai explorar os costumes, as tradições, beleza? E sempre muito baseada, tem um lado psicológico muito forte. O Max Weber, ele vai misturar a sociologia com a psicologia quando ele vai falar dos tipos ideais, beleza? Outra coisa muito interessante que eu quero que vocês prestem muita atenção são os tipos de dominação. A dominação tradicional, a dominação carismática, a dominação racional, beleza? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses detalhes, né? Podemos também colocar vários exemplos, como por exemplo, como um político brasileiro sem carisma, sem falar bem, sem gostar de ler. Tem político aí que detesta a leitura, né? Tem político aí que detesta a ciência, que detesta qualquer ideia de progressismo. Como é que um político desse naipe, que não era nem para pleitear nenhum cargo público, já que não tem um nível racional elevado, né? Uma pessoa que gosta de ler, de estudar, que é a favor da ciência, como é que um ser desse nível ele pode conquistar tantos fãs? Como ele pode fascinar tanta gente? Ou seja, claro, aqui eu poderia, se eu estivesse dando aula para o terceiro ano, eu explorar uma obra do Freud, que ele ia dizer como é que um governante ele consegue, né, no nível psíquico, conquistar todo mundo. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre Freud. Eu vou falar sobre Max Weber. E segundo Max Weber, há um tipo de dominação que é a dominação carismática. A dominação carismática, pessoal, é um tipo de dominação que acaba encontrando a obediência das pessoas. Através de quê? Do carisma dessa autoridade. Você tanto pode ter uma dominação carismática para o mal, que foi o que eu citei agora há pouco, como você pode ter uma dominação carismática para o bem. Veja o caso do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele disse: iremos livrar a Índia dos ingleses sem derramamento de sangue. Agora eu quero focar um pouco da atenção para o sociólogo Karl Marx. Vocês não podem cair ou escorregar em detalhes da sociologia marxista. Veja, Marx, ele tem um outro método, ele tem um método que ficou conhecido como materialismo histórico, beleza? O Marx, a premissa econômica do Marx, tudo que tiver ligado à economia. Gente, ó, tá ligado à cultura? Max Weber. Tá ligado à economia, aos meios de produção, aos modos de trabalho? Karl Marx. Não tem para onde correr. Karl Marx vai dizer que a economia influencia a sociedade. E ele vai afirmar que a história ela não é linear, ela é cheia de altos e baixos, cheio de rompantes, revoluções, transformações históricas. E o que Marx vai dizer com a ascensão do capitalismo? O capitalismo ele se alimenta da luta de classes. Karl Marx ele dizia que a sociedade era dividida em dois lados, tá? A burguesia, os ricos, e o proletariado, o trabalhador, os pobres. Então vocês não podem confundir essa dinâmica de movimento que vai ocorrer entre burguesia e proletário, proletário, burguesia. O movimento que vocês às vezes confundem, que é o proletário para a burguesia, é a ideia de alienação.
quando o homem ele não tem a noção do seu próprio papel. Ele não tem noção da sua própria essência, que o Marx chama de força de trabalho. Tá, professor? E da burguesia para o proletário? A burguesia para o proletário é a mais-valia, pessoal. O que é a mais-valia? A mais-valia é o lucro do patrão. Ah, Valber, simples assim? Não, simples assim não. O patrão ele só vai lucrar porque ele